Bem-vindo a mais um podcast Pode Ser Grande. Hoje eu tenho aqui pessoas extremamente especiais aqui pra gente da Grande, né? Que estamos com ele, né? O Aires Filho, que ele é um destaque na arquitetura, né? O estilo dele é mais neoclássico, mas ele transita aí por todos os estilos e a forma, né? Desde que isso seja alinhado com a percepção do cliente. Ele lidera o estúdio hoje com mais de 7 anos em Rondonópolis atuando, sendo mais de 12 anos de formado e atuação na área. Com espaços modernos que equilibram a tradição, modernidade, o Aires se consolida aí como uma referência em projetos arquitetônicos sofisticados. E hoje, ao lado dele, a gente tem o prazer de também estar aqui na mesa com a gente, o Edno, que está com ele há mais de 7 anos aí também, junto no escritório. Bem-vindos ao Pode Ser Grande. Obrigado, Marcela. É uma honra a gente estar aqui também, falar um pouquinho sobre a nossa vida, a nossa trajetória profissional. E ao lado da Grande, da Marcela, né? Pessoas que a gente confia tanto, né? A gente já admira. trabalham há algum tempo juntos, né? Já somos parceiros aí há algum tempo, né? Já. Muito bom. Meninos, me contem aí como é que foi a trajetória de vocês, né? Eu sei que tem aí 2 momentos onde está cada um fazendo uma trajetória profissional e de repente vocês se encontram e constroem o que hoje é, né? O estúdio Aires Filho. Conta um pouquinho aí como começou cada um e qual foi esse momento do encontro de vocês enquanto empreendedores. Legal. Maravilha. Pode começar aí. Eu, na verdade, me formei em 2012, fiz faculdade em Balneário Camboriú. E durante a minha faculdade, eu sempre estagiei, na verdade. Na verdade, eu fiz civil, não vi que não era aquilo que eu gostava. Você começou na engenharia civil? Comecei na engenharia civil, fiz 2 anos de civil. E decidi mudar para arquitetura, porque na época eu não tinha tanto conhecimento, a diferença das duas áreas. Eu sabia o que eu queria, mas então comecei na civil e mudei para arquitetura e me apaixonei desde o primeiro momento e tive certeza que era aquilo que eu queria. Eu já fui ao contrário, né? Comecei ali em engenharia civil, sou formado em engenharia civil em Santa Fé do Sul, né? E hoje eu faço arquitetura. Tenho uma admiração muito grande, trabalho junto com o Aires e cada vez mais admiro ele como profissional, né? E como arquiteto aí. Trabalha junto agora, né? Então, e desde sempre eu estagiei. Estagiava com o Alexandre Voit, sempre falo dele, que é uma admiração para mim como profissional. É uma referência. É uma referência. Legal. E foi aonde eu criei know-how e conhecimento para grandes empreendimentos, para empreendimentos verticais. Na época ele faz ainda projetos para grandes construtoras do litoral catarinense. Então eu fiquei 4 anos com ele dentro do escritório pegando essa experiência. Em 2012 me formei, mudei para o Mato Grosso de volta, minha família é de Rondonópolis. Sua família então é de lá mesmo? É de lá. Eu falo que é as gerações, a família da minha mãe e do meu pai, Mato Grosso do Sul, que é perto também. Meu pai foi para Rondonópolis na década de 70, então praticamente de lá. E eu sempre tive essa vontade em voltar para o Mato Grosso. Eu não sei se é por ser minha terra natal, não sei se é por conta das famílias, né? Ou se pela oportunidade, né? Que o Mato Grosso é em grande expansão até hoje, então algumas regiões também continuam em grande expansão, Rondonópolis, Sinop, onde a gente está aqui hoje. Então eu não sei se foram várias variáveis que fez eu voltar para o Mato Grosso. Eu acho que quando fala de Mato Grosso a gente fala sobre admiração de trabalho, né? A gente é um conjunto de pessoas que trabalham muito e está pujando esse estado, né? Que é incrível. Sou apaixonado. Eu sou sul-mato-grossense, né? De Aparecida Taboado. Mas desde muito jovem, muito guri, sempre quis vir para o Mato Grosso. Inclusive o Aires sabe, a Marcela sabe. Eu acho que quando eu tinha 14 anos, eu sempre falei pro meu pai, pai, eu quero vir morar, né? Passei uma vez em Cuiabá, na frente da UFMT, né? Não tem nada de tão especial, mas eu achei aquilo a coisa mais maravilhosa. Uma cidade pequena, né, mano? Vindo de uma cidade pequena, né? Aparecida Taboado. Falei pro meu pai, falei assim, pai do céu, eu vou vir morar ainda no Mato Grosso. E pra gente, naquela época, né? Falava assim, meu filho, mas aqui é muito longe, né? A estrada nem era tão... Hoje a gente acha tudo tão pertinho. Hoje é tudo tão pertinho. Meu pai falava, filho, aqui é muito longe, pelo amor de Deus. Eu falei, não, pai, mas eu vou vir. Aí acabou que a minha mãe veio primeiro pra Cuiabá e logo que eu me formei também vim a Cuiabá e depois fui pra Rondonópolis. Então eu tenho só admiração pelo Mato Grosso. Ai, que bacana. E foi nesse meio tempo que a gente se conheceu também, né? E ele como civil e eu arquiteto, então quando a gente se conheceu já tinha feito o meu primeiro projeto em Cuiabá. Então recém-formado já fiz o meu primeiro empreendimento grande, né? Que é o American Diamond da São Benedito. E depois a gente já assinou também com a TMI em Rondonópolis. Então para a TMI eu já fiz 4 empreendimentos e a gente está
agora trabalhando em próximos empreendimentos, próximos projetos. Que bacana. Fora, claro, os residenciais que nós fazemos, comerciais, corporativos. Então, acho que o nosso know-how do escritório tem uma gama bem legal. Você iniciou, pelo que eu entendi, muito nessa parte da verticalização. Isso. Mas hoje você abrange ali, né, residências, escritórios, todo o segmento da arquitetura como todo. Todo o segmento da arquitetura como todo. Então, hoje nós fazemos projetos, nós elaboramos projetos, né? E então a gente foca nisso. Uma coisa que eu achei legal aqui no bastidor, né? A gente estava conversando, eu perguntei se o estilo dele era neoclássico. Ele falou uma coisa que eu achei sensacional, né? Que como é que Aires? Você tem o teu estilo, mas o que é importante? Eu fui criado pelo neoclássico, né? Então eu sou apaixonado pelo neoclássico. Minha casa, né? É neoclássica. Então, mas assim, eu projeto para o cliente. Então, eu não tenho estilo definido de projeto. E eu sou neoclássico. Meu cliente pode ser contemporâneo, como a gente tem várias obras contemporâneas, arquitetura contemporânea, arquitetura brasileira, arquitetura biofílica. Então, a gente estuda o cliente para entender a necessidade dele. Eu falo que nenhum projeto é igual ao outro. Por mais que um casal tenha... parecido com outro casal, por exemplo, de clientes, né? Mas cada um tem sua individualidade. E a gente respeita isso até dentro da própria família. Eu ia até perguntar isso, e como é quando você pega um projeto, vamos supor, né, um casal, uma família, onde cada um tem um estilo, né? Porque uma coisa é você entender o estilo de uma única pessoa e você desenhar e projetar com aquele formato. Outra coisa é você ter duas pessoas, às vezes são diferentes. Até perguntar se você também é apaixonado pelo neoclássico ou não. Né? E como é que é quando duas pessoas têm um estilo diferente se conectar enquanto arquiteto que tem que projetar para, de certa forma, fazer aquele lar ser dos dois na mesma intensidade ou na mesma importância para os dois, né? Eu sou apaixonado no neoclássico, né? Ainda mais pelo trabalho do Aires, também visualizando um pouco mais de perto, né? Mas também gosto muito da arquitetura brutalista ali, né? Aquela arquitetura mais brasileira, que é o que hoje em dia a gente tem como identidade também no nosso país, né? E a gente tem que buscar essas referências sim. Para valorizar nossas tradições também, mas eu sou apaixonado em neoclássico. E hoje, por exemplo, a gente está com uma vertente, é claro que a gente vai viajando, vai conhecendo novos lugares, novas pessoas, novos empreendimentos. Eu acredito que é igual o paladar, diz que o paladar muda a cada 10 anos. Então, por que não a gente também mudar um pouco de estilo ou entender um pouco mais sobre outros estilos? Então, hoje a gente está com uma tendência muito forte, independente se uma casa é neoclássica ou contemporânea, a gente valorizar o que é nosso, o que é brasileiro, os designers brasileiros, as marcas brasileiras. Né? A gente estava conversando com um amigo nosso que acabou de voltar de Milão, ele pegou e todo mundo, o design italiano. E os italianos falam, mas por quê? Sendo que vocês têm um dos melhores designs do mundo. Nós estudamos vocês também. Olha que legal, bacana. Então é valorizar isso um pouco mais. A gente tem grandes referências, grandes obras, grandes nomes do designer da arquitetura. Isso é importantíssimo, né? Que valorizando o nosso país, a gente favorece o nome, a identidade, a característica, né? Isso é fundamental. E conta um pouquinho, vocês estão juntos no escritório há 7 anos. Isso. Né? E como que é esse escritório? Um engenheiro que apaixonou pela arquitetura, que eu sei, né, nesse projeto. O arquiteto, como é que foi esse desafio de empreender, de ter o escritório? Como é que foi para sair ali do perfil, né, autônomo para o perfil realmente empresário e empreendedores? Eu acho que foi uma combinação, né? Eu acho que quando a gente começou aquele processo com a Grande, né, que a gente se descobriu que era ótimo as nossas diferenças, né? O Aires na parte criativa, no comercial, eu ali na parte de processo, de organização, financeiro também ali, né? A gente tentando sempre estar trabalhando junto com uma combinação. A gente entendeu depois, né? No começo a gente ficou ali, né? O que tá acontecendo? A gente é tão diferente. Seria uma grande dificuldade, na verdade foi dificultoso no começo, no nosso começo. Mas aí depois a gente entendeu isso, entendeu todo o processo, que as nossas diferenças foi bom para um complementar o outro nessas diferenças. Então o que faltava em mim complementava nele, assim por diante, e com os processos que nós tivemos com a Grande desde o início, né? Que bacana. Então a gente sempre fala isso para todo mundo. A gente indica vocês para todo mundo. Obrigada. Né? Então a gente se conheceu como líder, qual que é o papel de cada um na empresa e fez com que a gente evoluísse o nosso negócio. Isso é uma coisa bacana que vocês falaram, que a gente sempre comenta. Às vezes a pessoa vai escolher a sociedade, vai só
por proximidade. E a diferença, ela vem agregar muito na sociedade, né? É óbvio que o relacionamento dentro da diferença, às vezes, ela é mais conturbado, é mais difícil, você precisa de um apoio maior. Mas ele é muito rico, né? Quando você entende assim, a minha fraqueza é a força do outro, então eu tenho onde me apoiar e eu tenho onde fazer, né? Isso é incrível. E a gente aprendeu isso não só como sócios, né? E nós somos casados, não só como também em casa. Influenciou bastante em casa também, então a gente aprendeu que a função dele é uma, minha é outra. A gente pode dar opinião em um no outro, mas a decisão é dele. Olha que bacana, então isso levou até pro lado da casa de vocês, de entender as diferenças. E não adianta a gente falar, tem que separar o profissional do pessoal. Não. Tá tudo interligado. Isso não tem como. Ainda mais para nós dois que trabalhamos junto e estamos juntos. Estamos juntos. 24 horas, né, basicamente. 24 horas, E não só essa diferença, entender essa diferença, pessoas que nos complementam, que a gente aprendeu isso também e coloca em prática, não só nós dois como casados e sócios, mas também com as pessoas que estão à nossa volta, com as pessoas que trabalham com a gente dentro da empresa. Então, né, a gente procura essas pessoas que nos complementam e façam a diferença pra gente, que isso faz a gente crescer. E hoje como é que tá o escritório, assim? Vocês estão lá em Rondonópolis, conta um pouquinho da trajetória do escritório de vocês, para que a gente possa entender a força, né, que é hoje o escritório. Isso. Hoje, inclusive, a gente está, né, nesse mês, nós vamos, inclusive, mudar de escritório, né? Olha. A gente vai abrir uma nova sede, vai ficar bem legal. Né? São 3 andares de casa, a gente vai se dedicar inteiro ao cliente, né? Que a gente quer muito essa proximidade dele com a gente, né? Então, a gente vai mudar de casa, eu creio que não por agora, a gente vai começar as obras ainda, mas creio que até dezembro ali a gente já está de casa nova já. Uau, que bacana. Então, a gente reestruturou o escritório, né? Né, Marcela? Sim, a gente apoiou ali um pouco nesse processo. O ano passado, então... E uma das metas, acho que desde quando a gente começou, foi ter um imóvel próprio, uma casa própria para o nosso estúdio. E a gente conseguiu esse ano, né? Pelo planejamento estratégico também, que a gente desenvolveu junto com vocês, né? A curto, médio e longo prazo, e a gente está conseguindo vencer as etapas e os nossos objetivos. Então, essa nova estruturação, eu digo de casa, igual o Edno falou, para dar mais experiência para o cliente também. Proporcionar para o cliente uma experiência na ida no escritório, para aquele momento todo. Então, isso é o objetivo de vocês com esse novo espaço. Isso mesmo. Isso é legal. A gente quer mostrar a nossa verdade, a nossa força quanto equipe também ali dentro do escritório e mostrar para o cliente que Mato Grosso está aqui e a gente é muito capaz de fazer tudo aí. Que legal, que legal. E eu tô sabendo também que vocês estão empreendendo também em outros ramos, é isso mesmo? Isso. Conta aí um pouquinho pra gente essa novidade aí. A gente, claro que o nosso negócio principal é a arquitetura, né? O nosso foco principal, mas a gente com esse anseio também de investir, procurar outras Foi surgindo oportunidades, fontes, né? E foram surgindo oportunidades que a gente não deixou passar. Cavalo branco passa só uma vez, a gente montou em cima desse cavalo e a gente tá aí empreendendo, né? Isso mesmo, vamos aproveitar. Tá galopando ainda em cima um pouquinho, né? Aprendendo também. Isso. Então, acho que o aprendizado é pro resto da vida, a gente tem que evoluir sempre. E então a gente tá agora com um posto de combustível em Rondonópolis. E dentro do posto a gente tem uma barbearia, um lava-jato, a gente vai partir também para... A gente quer montar ali uma conveniência adega também. Ou seja, realmente vocês foram para empreender, né? Isso. Ou seja, não só no nicho de negócio da qual vocês dominam ali, que é a arquitetura, que aí a engenharia vem muito compor com a arquitetura, com certeza, nos projetos, mas também vocês estão se... conquistando outras áreas, experimentando outros empreender. E é muito diferente empreender num negócio que a gente domina, num negócio que a gente talvez está aprendendo ali a parte operacional. Como é que foi para vocês essa experiência, depois de estar empreendendo na arquitetura e empreender em outro segmento? Eu acho que a arquitetura ela já abrange bastante, desde a conciliação ali com o cliente, o que o cliente quer, né? Até levar para a obra, lidar com os fornecedores, lidar também ali com os funcionários do dia a dia da obra. Então, eu acho que assim, a gente já estava meio que sabendo tocar tudo que a gente faz hoje, né? Claro que é diferente, é
é um ramo totalmente diferente, mas que a arquitetura deu toda essa... É uma experiência para empreender, né? A gestão, ela foi a base, né? Os processos são completamente diferentes dentre as 4 empresas, mas a gente aprendeu o caminho a montar esses processos. E a respeitar cada processo de cada empresa. De cada empresa, as funções de cada pessoa dentro da empresa, definir muito bem isso. Né, isso é muito importante. Claro que é um desafio sempre. São nichos diferentes, são pessoas diferentes. Então, mas a gente aprendendo a lidar com essa diferença de todos, acho que o negócio flui. Eu acho para mim o segredo de tudo é o relacionamento dentro da equipe, né? Então, sem pessoas, nós não somos nada. Então, a gente tirou um pouco disso da arquitetura, que a gente já vinha nesse processo, junto com a Grande, né? Que nos apoiou, nos ensinou bastante. E a gente tentou estamos levando para cada empresa ali. Então, o segredo a gente já entendeu o que são as pessoas, então a gente lidar da melhor maneira e a empresa consegue fluir bem. E qual foi o maior desafio que vocês passaram com a questão de liderança, né? Com a gestão de pessoas aí nos negócios de vocês? Qual foi aquela situação? Você falou, poxa, o quanto é importante, né? A gente ter uma equipe forte, a gente ter uma equipe para se apoiar ali. Tem um exemplo que você possa citar? Eu acho que pelos os 2 fatores, eu e o Aires ser diferente, cada um vai ter uma visão e peculiaridade diferente. Mas eu tenho o gato e o lobo, né? Então o gato é do relacionamento ali, né? Eu acho que a minha maior dificuldade é desapegar das pessoas. Porque quando eu entro dentro da empresa, já quero que a pessoa esteja bem dentro da empresa. Então aquele momento de partida do funcionário que eu tenha que mandar embora, para mim, é a minha maior dificuldade. Você sofre com essa parte da gestão. O Ed no acolhe e quer levar para casa. Isso mesmo. Eu já sou um pouco mais racional, né? Eu sou tubarão, né? 46%, né, Marcelo? Melhorou já. Né? Melhorou bastante. Não que melhorou. Eu acho que a nossa essência é uma só. Ele vai continuar sendo gato, vai continuar sendo tubarão. Mas a gente aprende a lidar com isso, com as emoções, com as atitudes, como falar, como se comportar com todo mundo. Isso mesmo. Pra quem não tá entendendo, no até porque no outro podcast que a gente fez, a Stephanie também trouxe essa questão, né? Também trouxe essa questão desses bichos que a gente exemplifica, mas são maneiras de se explicar para as pessoas quais são os perfis dela, como elas lidam, o que motiva e o que fazem elas travarem, né? Na gestão, no relacionamento. E quando você se entende primeiro, sempre autoconhecimento primeiro, e aí você passa a compreender o outro, como a gestão fica mais leve, né? Fica. Como a gente entender as diferenças e não ficar simplesmente apontando ou querendo que todo mundo seja igual a mim. E a gente entende essas diferenças, a gente sabe se apoiar nesse processo. E eu concordo muito, Ares, que você falou. Talvez a gente não mude os nossos perfis, mas aprenda a lidar. Em que horas que eu tenho que segurar aquilo mesmo. E que horas que eu posso ser 100% aquilo que eu tenho, da minha essência, né? E fazer com que a gestão aconteça de uma forma mais positiva ali para a equipe, para todo mundo, né? Uma coisa que a gente sempre faz naquele momento que é necessário, a gente olha, Aires, eu acho que aqui é você que tem que entrar. Então, vamos lá. Você já fiz todo esse trabalho e agora entra aí o tubarão um pouquinho, né? O gato aqui não tá dando conta. Então, aí a gente vai usando essas ferramentas de cada um. Usando as diferenças de forma positiva. Isso. Muito positivo. Bacana. Isso mesmo. E acho que, voltando acho que o principal, falando em pessoas, o mais difícil é a gente montar essa equipe, né? Pessoas. Não quer dizer que aquela pessoa que entrou na nossa empresa... não deu certo com a gente, mas às vezes mudando ela de cargo ou levando para outro gestor, né? Teve funcionários nossos que pra gente não deu muito certo, mas a gente falou, não, a gente já sabe com quem essa pessoa vai dar certo. Indicou um fornecedor nosso. Falou, não, acho que você vai dar certo com fulano. Esse aí já é o meu gato fluindo ali. Vocês perceberam que a pessoa não era uma questão de técnica ou de qualidade, era uma questão de talvez de adaptação ali, que talvez ela estaria melhor e recomendaram ela para um fornecedor. E tá dando certo lá, com sucesso. Dando certo. Isso aí. Isso mesmo. E olha que percepção bacana, né? De conhecimento das pessoas, ou seja, de capacidade de conhecer o outro ao ponto de você fazer essa transição aí positiva tanto para colaborador, que com certeza ficou muito melhor, né? Claro. Como para vocês e o fornecedor que tá com alguém aí competente ao lado dele. Eu creio que hoje, todo mundo que já trabalhou com nós, participou da nossa equipe ali, eu acho que a gente não tinha ninguém ruim o bastante que não coubesse em algum lugar. É que realmente talvez não se encontrasse no que a gente colocou ele ali para resolver. E aí com isso a gente consegue... Ou no momento nosso, por nossa causa, um período nosso, ou por um momento da própria pessoa. Então a gente, né... Mas a gente sempre tenta fazer esses...
Isso que você falou é fundamental, assim, às vezes as pessoas acham que porque não deu certo num lugar, né, não dá certo em nenhum, e não é isso. Não é isso. Cada empresa tem uma cultura, cada empresa tem um valor, tem uma essência, e isso é famoso que a gente fala hoje em dia, né, fit cultural, tem que ter adaptação ao fit cultural, tem que dar um match cultural entre empresa e funcionário, e ajudar o funcionário a perceber isso, e nos conhecer o suficiente para facilitar, é o melhor caminho, né, para a gestão. É isso mesmo. E vem cá, é muito difícil para vocês, eu falo que é um desafio de quando a gente empreende, e vocês, além de tudo, são a marca de vocês, o nome de vocês, né? A gente tem que estar na cadeira, às vezes, do empreendedor, que está lá olhando, às vezes, financeiro, olhando, às vezes, né? O marketing, tudo isso. E muitas vezes a gente tem que sentar na cadeira do operacional, que eu imagino que até hoje deve ter que aprovar projetos, fazer a parte de gestão, acompanhar tudo aquilo, né? Como que é essa transição de cadeira para vocês? É suave, é tranquilo? É complexa? Eu acho que como a gente foi desenvolvendo aos poucos tudo isso, essa evolução foi acontecendo passo a passo, acho que hoje é tranquilo. Eu não vejo problema nisso. Tanto que hoje eu desenvolvo os projetos, a criação vem pela gente mesmo, então minha equipe está ali para me auxiliar, né? E em questões mais técnicas, ou executivo, ou acompanhamento com o fornecedor, ou às vezes ter que ir numa obra resolver algo. Então ficou muito mais dinâmico. Mas hoje eu faço questão da criação em si, do contexto geral, ser por minhas mãos. Eu não abro mão. Bacana. Eu acho que, pelo menos para mim, a facilidade é gostar de trabalhar. Eu acho que quem gosta de trabalhar... Já é meio caminho andado. Já é meio caminho andado. Demais. Então, para mim, eu acho que é isso. A facilidade ali de gostar de trabalhar, de gostar do que faz. Eu acho que isso é muito importante, né? Quando eu comecei em engenharia civil, realmente era o que, no momento, era tendencioso a eu gostar daquilo. Mas aí eu fui percebendo em mim mesmo que não é isso. Engenharia civil é ótimo para mim. Eu uso muito processos, muita a dinâmica mesmo de ser engenheiro civil. Mas eu me perceber no lugar que eu quero estar foi a grande facilidade. Então, isso é engraçado a história de vocês dois. Os dois têm um início na engenharia e pula para arquitetura, né? Coincidências. É isso aí. Que bacana. Pessoal, e vocês estão na Mostra Iluminari hoje com espaço. Isso. Fala um pouquinho pra gente desse evento que foi ali em Sinop, como que foi, né? Como que era o espaço, para que a gente possa entender um pouco mais. legal. Então, a gente teve, na verdade, a oportunidade, mais uma vez, bateu a nossa porta. E pula no cavalo e pulou, pula, né? não foi algo Empreendedor, assim, né? Estamos aí. A gente sabe que Sinop é uma cidade que está em pleno desenvolvimento, em pleno crescimento. É a cidade que mais cresce no país, não é isso? 11% ao ano, o pessoal estava falando. Então, os números são impressionantes. Então, não foi algo que eu quero ir para Sinop, eu quero ir para Sinop. E claro que a gente sempre olhou aqui com bons olhos. E as coisas foram acontecendo para que a gente estivesse aqui hoje, né? Então, foi natural a nossa vinda para Sinop. Né? A gente continua em Rondonópolis, nosso escritório, nossa equipe continua lá, tanto que a gente vai abrir um novo escritório, um novo espaço. Só que, por que não também ter um apoio em Sinop? Filial, né? Uma filial numa cidade que cresce tanto. E a mostra também aconteceu de forma super natural. A gente também não esperava e aconteceu. E está sendo muito bom, a relação que a gente está tendo com as pessoas daqui de Sinop está sendo maravilhoso, com os fornecedores, com as pessoas que consomem esse produto, né? Eu digo os projetos, da nossa área. Então está sendo muito interessante e a gente ficou encantado com a cidade, mas muito encantado mesmo, assim, sabe? Com tudo que está acontecendo em Sinop. Eu acho que aquela questão que acabei de falar, que sou apaixonado por Mato Grosso, né? Dá aquela identidade. Rondonópolis e Sinop é uma grande potência, né? Nós somos o interior, então eu acho que essa facilidade de comunicação, né, que os interiores têm entre si. Então a mostra ela veio nessa vontade mesmo de abrir mais um apoio, né? De abrir mais um filial, de mostrar o nosso trabalho, de estar desenvolvendo junto com a cidade, né? Não só vir para a cidade também no interesse de só sugar, né? Só tirar, mas não, a gente está aqui para contribuir, queremos ser participativos, valorizar, empreender dentro de Sinop também. Então acho que a mostra veio para isso, para nos mostrar que é o que a gente... E pessoas, porque a gente nesses dias conheceu muitas pessoas. Então, e teve esse engajamento, sabe, próximo. Que bom. Isso foi muito interessante também e fortaleceu essa ideia da gente expandir. Né? Não era um momento também, tipo, foi o que eu falei, tudo aconteceu naturalmente. Não é que a gente queria, não, tem que expandir agora, não.
as coisas estão acontecendo. Acho que isso é legal de falar, né? Que o empresário também é isso, é conseguir enxergar as oportunidades quando elas aparecem e tomar coragem também, porque sempre é difícil, não é fácil, né? Imagino que estar longe hoje de casa, do escritório, também tem todo um trabalho, né? O projeto não acaba, os clientes estão lá, as coisas estão acontecendo e precisa rodar, mas ver, enxergar a oportunidade e fazer valer ali, né? Mas fala um pouquinho do espaço de vocês lá na mostra. Então, o nosso espaço é uma varanda, varanda Illuminari, e a gente quis trazer a proposta, na verdade, o tema da mostra é refúgio habitável. Então a gente quis trazer um pouquinho dessa ideia do verde, do natural, dessa conexão com a natureza, né? Então, elementos com várias texturas. Então, a gente trouxe... O que está fazendo sucesso lá também é a textura da nossa parede, do nosso teto, os ventiladores, o maciço verde, que isso cria um bem-estar para as pessoas. É o simples familiar, né? A vontade de morar ali é incrível, né? Eu acho que dentro do nosso perfil também, que é dentro da nossa empresa, tem a palavra família o tempo inteiro, né? O quanto é importante a família para nós. Eu acho que a mostra, né, como bem pensado assim, ele traz realmente o refúgio habitável de uma família. A integração ali com o gourmet, a integração com a churrasqueira. O Aires colocou também a parte de uma mesa de pimbolim, uma mesa de sinuca, né? Isso, que são lançamentos da Mula Preta junto com a DE, né? Lançamentos aqui na mostra, no Minari, que ficou pra gente... A gente tá com várias novidades, né? Tem várias novidades, então, para quem gosta ambiente. desse ramo, para quem quer entender e conhecer um pouco mais dessa área aí. Então, acho que o principal objetivo do nosso ambiente é criar conexões entre as pessoas, entre as famílias, num refúgio, num reduto, né? Das pessoas. E daí, voltando àquela que a gente tinha falado agora há pouco sobre grandes nomes do designer brasileiro, então a gente trouxe isso também para o mobiliário, para algumas obras de artes que a gente está expondo lá também. Então é um ambiente que, de certa forma, vocês também conseguiram trazer esse olhar para os designs locais brasileiros, dar um valor e uma ênfase neles, né? Isso. Tem os quadros do Volpe lá, né? Pela Catrina, o Alfredo Volpe ele não é brasileiro, mas ele tem muita influência do Brasil nas obras dele. Legal. E ele era apaixonado pelo Brasil. Então... Ou seja, ele não é um nacional, não é nacional daqui, mas é um apaixonado pela nossa terra. Isso. Isso mesmo, e eu até brinquei com o Aires, falei assim, nosso espaço ele tá tão família que eu me conectei com as telas, assim, olhando, falei assim, nossa, já parece que a minha mãe, naquela época de infância ali, pintando a bandeirinha de Volpe ali, então tá bem nesse sentimento mesmo. Até foi um casal lá e uma senhora já de mais idade olhou pro quadro e falou assim, nossa, eu acho que é o espaço que mais me lembrou minha família, eu me lembro... sentada na mesa, falando, não, meu filho, tem que ser colorido as bandeirinhas, vamos pintar aqui tudo colorido. Que legal. Vamos fazer as bandeirinhas, vamos né? fazer as eu bandeirinhas. lembro a gente fazendo no barbante as bandeirinhas. Pra fazer o quadro ali. Então, isso, conexão, né? Então, conecta com as pessoas. E a gente tá vendo também que as pessoas estão interagindo muito com tudo ali. Com a mesa de sinuca, com o pebolim, a curiosidade com o designer que a gente colocou. Então, a ilha, por exemplo, a criação nossa... foi um design que a gente desenvolveu junto com um fornecedor. O Estúdio Nu, né? Ou seja, tem coisas também que o design foi feito ali por vocês, através de parceiros e tudo. Isso. E o grande diferencial que volta aí na mesa de sinuca e na de pimbolim, que traz essa conexão, né? Que é uma coisa bem... de criança, mas também de nós, jovens adultos, né? Sim! Mas sempre jovens adultos. É um design da Mula Preta, na verdade eles são, se eu não me engano, são do Nordeste, eles né? São uns designers nordestinos, mas hoje eles estão em São Paulo. Que é a Mula Preta, que a DE que trouxe pra estar lançando dentro da mostra, e aí você percebe a importância de querer mostrar o diferente, né? Que legal. Então, a busca pelo que é diferente, pela novidade. Que é o que a gente sempre trouxe nos nossos projetos. E voltando um design brasileiro, né? A gente sempre tem que honrar isso daí. Bacana. E o que vocês veem aí, né, para a arquitetura, para o futuro dessa área, pelo que vocês estão percebendo aí, né? Porque eu vejo uma crescente muito forte. A gente falou, né, já percebeu que na pandemia foi uma valorização da casa novamente, né? Eu acho que foi uma das áreas que teve uma expansão até mesmo nesse mediante. E o que vocês olhando ali, vocês olham para o futuro e vocês pensam e vocês enxergam da arquitetura? Eu acho que é uma área que sempre vai estar em crescimento, né? Então, principalmente na nossa região. Algumas regiões a gente vê
uma população decrescente, mas o Mato Grosso eu falo daqui. Aqui não, sempre em grande desenvolvimento, em crescimento e expansão. Então, eu acredito que aqui vai ser muitos anos ainda em expansão, em crescimento. E eu acredito que as pessoas estão valorizando mais essa questão da arquitetura. A importância do arquiteto na cidade, não só no edifício, ou na sua casa, ou não só no ambiente que você faça ali para aquela pessoa, mas a cidade como um todo, porque nós somos urbanistas também. Nós somos arquitetos e urbanistas. Eu tenho alguns trabalhos também na área de urbanismo, sou apaixonado e como que uma boa gestão pública com pessoas competentes que tenham conhecimento para aquilo em determinados cargos faz a diferença nas cidades e na vida de todos que estão ali. Né? Na grande massa. Então a gente trabalha com micro, que é o que eu falo, que é ali o seu reduto, seu quarto, sua sala, e o macro também, que é a cidade como um todo, ou cidades que têm influências regionais, como Sinop, por exemplo, que abrange várias cidades ao entorno. Então a gente... eu vejo que essa preocupação está crescente, mas ainda é um pouco lenta. Eu creio que esses novos gestores públicos que vão vir agora... Precisam se preocupar mais. Eu acho que está tendo uma mudança do olhar da sociedade para algumas coisas nesse sentido, né? Se você pegar há anos, né, para cá, o que vem surgindo de parques, de coisas mais naturais também ali em outras cidades, né? Aqui também eu sei que tem alguns parques e tudo mais. Que é esse olhar macro para a sociedade como um todo e que a arquitetura urbanista vem para contribuir, com certeza, né? Eu acho que a gente viu essa diferença quando a gente chegou aqui, né? Dos novos parques, novos espaços públicos, o desenvolvimento de Sinop como um todo, a gente vê essa preocupação do dia a dia, né? Do dia a dia das pessoas, com a população. Eu acho que a arquitetura é o presente e a presença. Para mim, isso é notável. Então, para mim, eu acho que depois da pandemia, a arquitetura veio para realmente mostrar para as pessoas a importância, né? A relevância dela aí. E é isso. Desde o micro ao macro, a gente está trazendo a arquitetura para dentro de casa e também no nosso trabalho, na nossa rotina. A gente vê cada vez mais supermercados mais elaborados com arquitetura, cada vez... mais praças para a gente estar indo para conviver. Então, eu acho que a arquitetura e design, né, que a gente foi agora numa feira também, design está desde a hora que você acorda. Então, isso é importante. Mas escova de dente, nesse copo, tudo tem, no microfone, então tudo tem esse desenho, né? E é importante, impacta diretamente e indiretamente na vida de todo mundo. Então, a arquitetura é... de suma eu defendo importância. Muito, a gente defende muito a arquitetura. Os arquitetos são importantes. O coração, os olhinhos de vocês falar disso, né? É a área que o coração mexe ali, né? Que bacana. E hoje vocês trabalham no escritório, vocês mexem tanto com a parte arquitetônica, né? Seja residencial, comercial, interiores, a parte de gestão de obras, não sei como é que vocês falam. Me conta um pouquinho aí o que é os serviços e o know-how de vocês. Então, hoje a gente faz projeto, a gente elabora os projetos. Ponto. Aí a gente precisa de pessoas competentes em outras áreas. Por exemplo, gestão. Para fazer gestão de uma obra, tem que ter uma pessoa ali inteiramente focado naquela obra ou naquelas obras. Né? Então, por exemplo, parte de execução. Não, vamos contratar uma pessoa que seja... E aí vocês têm os parceiros de vocês que entram nesses processos. Que entram nesses processos, né? Por exemplo, paisagismo. A gente elabora o paisagismo como a gente quer, mas tem muita parte técnica que a gente não conhece, né? Então, em determinadas espécies de planta, eu sei aonde eu quero chegar, o volume que eu quero criar. A biofilia que você quer criar. Né? E o bem-estar, aquele microsistema que eu quero criar. Você vem com a essência ali e com o parceiro ele vem e desenha e completa, vamos dizer isso. Mas aqui pega sol, não pega. Aqui essa raiz vai... prejudicar essa outra vegetação, essa outra espécie que está aqui. Ela não vai desenvolver bem. Então, isso a gente também tem parceiros que desenvolvem junto com a gente. Eu acho legal, Aires, você falar do paisagismo, que ele interfere muito. As pessoas não têm essa conexão. Acho que talvez o paisagismo é no final. A casa está pronta e, na verdade, não. A gente tem que conciliar a arquitetura, a engenharia e o paisagismo. Porque ali pode estar passando tubulações, pode estar passando a parte elétrica. E a gente tem que se preparar
tudo antes para estar recebendo, né? Ou seja, a importância desse projeto no início ele é fundamental, porque é olhar o todo, mesmo antes do todo existir, né? Eu acho que como um todo, hoje, um dos principais processos que nós fazemos lá é a gente adiantar. Isso. Porque se a gente adianta, a gente evita problema. Se a gente projeta, a gente evita problema. Então, vamos fazer o arquitetônico agora, depois vamos pensar no interiores, depois vamos pensar no paisagismo. Não, eu tenho que pensar tudo antes de começar a execução. Isso. Até também para saber se tudo aquilo vai encaixar e entrar no valor que o nosso cliente pretende investir. Entendeu? Naquele determinado projeto. Sim. Então é importantíssimo a gente já ver tudo antes. E coisas mínimas, por exemplo. Os clientes, mas eu preciso ver agora a minha cervejeira. Precisa. Qual que é o tipo de cervejeira? Qual que é o tamanho? Qual que é a potência? Eu preciso de um disjuntor só para ela? Isso vai interferindo na parte da engenharia. Na ali, parte da engenharia. Ali na parte de projeto que a gente vai acabando... se dedicando a especificar, né? A especificar. Então, hoje a gente especifica tudo antes. Cortineiro, por exemplo. Eu preciso definir agora? Precisa. Qual que vai ser o tamanho do cortineiro? Eu vou usar uma persiana com uma cortina? Qual que é a costura dessa cortina? Isso tudo vai definir no tamanho do cortineiro que eu preciso deixar. Vai ter automação? Não vai. Vai ser motorizada? Qual lado que eu vou deixar a tomada da motorização da persiana? Então, porque senão evita, né? Então, foi tão rápido que você viu a importância do arquiteto. Ele já pensou... Olha quanta coisa, eu ia falar isso, né? Eu atendo alguns arquitetos, vocês sabem disso, né? Vocês é um dos nossos clientes. Foi a coisa que mais me surpreendeu nesse ramo. Quanto na parte do projeto você tem que pensar praticamente, olha, eu dei um exemplo aqui da cortina, né? Que a gente tem assim, não, mas essa é a última etapa. Não é. Neste caso não é, porque senão eu não projeto do jeito que tem que ser. Imagina eu ter que ter tudo pronto, ter que quebrar o gesso porque não coube a cortina. Para isso a gente tem a casa pronta, né? Você que você constrói, você tem que aproveitar e pensar em tudo isso, para não ter retrabalho, não ter problema, não ter... Vamos brincar, né? O reprocesso dentro da obra, né? Reprocesso dentro da obra. Pontos hidráulicos, pontos elétricos. Hoje a gente tem algum, por exemplo, interruptor ao lado da cama. Eu tiro do padrão, jogo um pouco mais para baixo para não interferir na estética visual da minha cabeceira, da minha cama, e ficar mais fácil no dia a dia para a pessoa estar deitada e poder acender e não ter que levantar. Então, tem muitos pontos hidráulicos. Dependendo do tipo da máquina. Eu vou usar triturador, não vou, máquina de lavar tal. Qual que é a especificação dessa máquina? Qual que é a altura que eu tenho que deixar do ponto de esgoto? Então eu preciso definir tudo isso no começo. Eu acho que só quem já passou por fazer tudo antes, né? E ter que refazer depois que vai saber o valor que né? Da importância de olhar nisso previamente, né? Isso mesmo. Que bacana. E eu queria pedir para vocês, né, uma frase que vocês gostariam de deixar de aprendizado aí nessa parte de gestão, de empreendedorismo, que vocês podem deixar de dicas, de conselhos para outros empreendedores que estejam ouvindo ou assistindo a gente aqui. Legal. Eu acho que são várias, né? Mas uma que eu sempre falo para todo mundo e até para alguns fornecedores, para minha equipe, isso veio na minha faculdade, né, na minha formação, que você tem um problema. Se você não conseguiu solucionar o problema, é que você não pensou em todas as possibilidades. Porque para todo problema existe uma solução. Então, se você não achou a solução, é porque você não pensou em todas as possibilidades. Você não percorreu tudo que você tinha que percorrer. Você não percorreu tudo que você tinha que percorrer. Né? Então, para todo problema é uma solução. A minha é mais simples. Né? A minha é aquela mais tranquila. Eu acho que quem tem sorte é quem acorda, pede proteção e trabalha. Então, o foco ali é da sorte, ou seja, a sorte, na verdade, é que ninguém viu a história por trás da sorte. Isso mesmo. Então, tem um livro muito bacana sobre isso, que chama A Boa Sorte, e fala justamente disso. Que a sorte nós criamos, né? Não é que nós criamos, nós batalhamos para que as coisas aconteçam. E foi o que eu falei, por exemplo, Sinop foi natural. A gente vem trabalhando há anos, vem. Vem construindo toda uma trajetória que faz chegar aqui hoje, né? Da forma que chegaram e com a qualidade que tem. Isso mesmo. Bacana. Olha, eu gostaria muito de agradecer vocês pela presença. Fico muito feliz de ter vocês aqui no nosso podcast, tá? Eu quero que vocês deixem o @ de vocês, convido o pessoal para seguir, para conhecer mais sobre a empresa, né? De vocês. E para essa parceria aí tão bacana, né? De sucesso que vocês estão trazendo aqui hoje pra gente, mostrando um pouco mais, tá? O meu @ é Queiroz Edno, pode seguir aí, a gente tem um trabalho ali também com o @Poço da Onça e o @Harvey Barbearia, né? E a gente já tem alguns outros arrobas que a gente já fechou o domínio, porque são de futuras... Olha, que legal, então temos novidades aí para voltar no podcast. Temos ao longo do tempo, sim. Mas isso tudo junto com a Grande. Inclusive precisa de reunião aí. Com certeza, né? Obrigada. Meu @ é @IrisFilho,
Aires Filho, com 2 O's no final. Então, eu só tenho esse perfil que... Então, é meu dia a dia, minha vida profissional, os meus projetos. É sobre o Aires e o Estúdio Aires. É sobre o Aires e o Estúdio Aires Filho, né? Eu sou até, né? Mas sou apaixonado nos projetos incríveis. Hoje o Aires não comentou, o Esplendore, que é uma parceria ali, TMI Fink, né? Já foi entregue, os moradores tá entrando para morar. Ficou maravilhoso. A Aires também lançou... Todo mundo comentando, é uma arquitetura neoclássica, né? E também tem o Niraj aí, que é o querido do Mato Grosso, as maiores torres do nosso Mato Grosso, as maiores torres do país, né? Empreendimento TMI, e que dá para acompanhar ali no perfil dele, que é incrível. Ai, que bacana, que legal, gente. Muito obrigada por ter vocês aqui, adorei reencontrá-los, né? Fazia tempo que a gente não se encontrava, é um prazer ter vocês aqui, tá? Peço pro pessoal aí também, sigam os arrobas, tanto do Aires Filho como do Edno Queiroz Edno. É Queiroz Edno? Isso. @ Queiroz Edno, fora todos os outros empreendimentos deles, que vocês com certeza vão encontrar nas marcações ali do Edno e do Aires, tá? Também não esqueçam de seguir a Grande DH, e a gente espera vocês no próximo episódio do podcast Pode Ser Grande. Obrigada, pessoal. Obrigado pela oportunidade.